Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada pela arte da desdramatização. Vamos descobrir como uma simples, mas poderosa mudança de perspectiva pode transformar os problemas da vida em uma dança. A ideia aqui é nos libertar daqueles fios invisíveis que muitas vezes controlam nossas reações. E para começar, uma pergunta fundamental, daquelas que fazem a gente parar para pensar. Quem é que está, de verdade, no comando da nossa vida? Porque muitas vezes a gente tem essa sensação de controle, né? Mas a verdade é que na maior parte do tempo agimos em piloto automático. A questão é, quem ou o que está realmente puxando as nossas cordas? E isso nos leva direto para a nossa primeira parte. Vamos explorar essa ideia. A ideia de que muitos de nós vivemos de forma inconsciente, quase como fantoches, guiados por esses fios que nem percebemos. Pensa bem, a gente reage a uma crítica, ao engarrafamento ou até a uma memória e, bum, vem aquela explosão de emoções quase que sem permissão. Esses são os fios que nos manipulam. A gente não escolhe a reação, ela simplesmente acontece. É como viver num grande teatro de autômatos, sabe? Onde todo mundo acredita que está desperto, mas na verdade está só seguindo um roteiro que já foi programado. Ok, agora que a gente já viu o sintoma, vamos um pouco mais fundo. Vamos diagnosticar a raiz desse problema. A própria natureza do nosso drama pessoal. De onde ele vem? Tem um filósofo, o Henry Bergson, que tinha uma ideia fascinante sobre o riso. Para ele, a gente ri quando vê algo mecânico onde deveria haver vida, fluidez. Sabe aquela cena clássica de alguém andando todo pomposo e de repente escorrega numa casca de banana? O que é engraçado é justamente esse contraste, essa quebra do automatismo. Para ele, o riso funciona como um corretivo social para essa rigidez toda. E é aqui que a conexão fica genial. O nosso drama pessoal, ele não é nada mais do que essa mesmíssima rigidez. É um tipo de endurecimento da alma. Quando a gente se apega demais a uma ofensa, a uma mágoa ou a um jeito específico de ser, a gente perde a nossa elasticidade espiritual, a capacidade de se adaptar à realidade. E aí a gente fica preso, mecânico. Essa ideia de rigidez, então, nos mostra que existem dois caminhos bem diferentes. De um lado, tem a rigidez mecânica, que leva a reações explosivas, a levar tudo para o lado pessoal, a suportar o drama, e do outro, tem a flexibilidade espiritual, a capacidade de se adaptar, de ganhar perspectiva e, o mais incrível de tudo, de transformar o drama em outra coisa. Certo. Então, o ponto crucial é como a gente sai desse estado. A solução está numa mudança. Uma mudança fundamental de perspectiva. A grande virada de chave é, literalmente, sair do palco. Em vez de sermos o ator completamente imerso no personagem e nas suas emoções, a gente se move para a plateia. E de lá, como um espectador neutro, a gente consegue observar a cena toda com muito mais clareza e, claro, com menos sofrimento. É criar uma distância psicológica saudável. Essa citação é muito poderosa. A ideia aqui não é se tornar uma pessoa fria, sem sentimentos, nada disso. É sobre aplicar uma anestesia temporária no coração. É como se a gente pedisse para a música emocional abaixar um pouquinho o volume, só por um instante, para que a nossa inteligência serena possa analisar a situação sem todo aquele barulho do drama. Para a gente entender isso melhor, vamos usar uma metáfora fantástica, a do cinema. Imagine que a nossa consciência é uma tela de cinema. Os pensamentos, as emoções, os dramas da vida, tudo isso são só as imagens projetadas no filme. Mas quem somos nós de verdade? Nós não somos o filme. Nós somos a luz branca e estável do projetor, aquela que permite que as imagens apareçam, mas que nunca é tocada por elas. O exercício é se identificar com a luz e não com as cenas que passam. Muito bem, vamos então para a parte mais prática. Como é que essa mudança de ator para espectador acontece no nosso dia a dia? Essa abordagem tem um nome bem legal: sabedoria sorridente. E é muito importante entender a diferença aqui. Não se trata de zombaria, de ser cruel consigo mesmo. É um humor compassivo. É a capacidade de olhar para as nossas próprias contorções de personalidade e sorrir com compreensão, percebendo quão mecânicas e rígidas as nossas reações podem ser. Ok, mas como fazer isso na prática? São dois passos bem simples. Primeiro, quando a emoção surgir, observe-a como se fosse um evento do clima, sabe? Algo que está passando, mas que não define quem a gente é. E segundo, mude a linguagem interna. O jeito como a gente fala com a gente mesmo molda a nossa realidade. E esse aqui é o exemplo perfeito. A mudança de pensar, eu sou raiva, para observar, uma onda de raiva está passando por mim. Gente, isso é transformador.
porque no primeiro caso, a raiva vira nossa identidade. Já no segundo, a gente se torna um observador consciente que percebe aquela onda passar. E é nesse pequeno espaço que se cria, nesse respiro, que mora a nossa liberdade. Agora, para finalizar, vamos elevar essa perspectiva para um nível, digamos, cósmico, com uma metáfora que une tudo que a gente viu até agora. Essa é a dança de Shiva. Na filosofia hindu, ela simboliza um movimento do universo como um grande jogo, uma peça teatral divina. Adotar essa perspectiva nos permite ver a vida não como uma luta pessoal e sofrida, mas como uma imensa performance, uma comédia ou um drama, em que cada um de nós está interpretando um papel. E essa dança tem um propósito muito claro, é libertar a nossa alma das ilusões, do que eles chamam de Maya, aquele véu que nos faz acreditar que os nossos papéis e os nossos dramas são a realidade final. Ela nos lembra que a vida tem um equilíbrio necessário entre o sofrimento e a alegria. E o mais bonito, o centro desse palco cósmico, o ponto de equilíbrio de tudo, está dentro do nosso próprio coração. E aqui a gente chega na grande conclusão dessa técnica. O objetivo não é se afastar da vida, se isolar. Pelo contrário, é participar dela plenamente, com paixão, com dedicação. É interpretar nosso papel, seja de profissional, de amigo, da melhor forma possível, mas mantendo sempre aquela consciência serena, aquela liberdade interior de quem sabe que não está acorrentado ao personagem. Então, fica aqui uma reflexão final. E se a vida não for uma tragédia para ser suportada, para ser sobrevivida, mas sim uma música para ser dançada? E se, em vez de lutar contra a correnteza, a gente simplesmente entrar na dança cósmica? Com um sorriso? No final das contas, essa escolha é sempre nossa.